E chegamos ao segundo episódio dessa primeira temporada de Lanternas. Um episódio com muito mais cara de Lanterna Verde. Tivemos muitas revelações aqui, algumas que batem com nossas teorias, e a pergunta fica: quem é o Caçador Cósmico? Isso é, se só tiver realmente um Caçador Cósmico na cidade. Agora, o mais importante é que Gotham City foi mencionada. E pessoal, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a análise do primeiro episódio. É uma honra poder fazer essas análises aqui no dia seguinte que o episódio sai. Aliás, já vão comentando aí o que vocês acharam desse segundo episódio. E um grande salve aqui para os novos membros do canal, o Yudi3, Felipe Manuel, Rubem Azevedo, Gabriel Santos e Cláudio Urgel. Valeu a todos os membros. E só lembrando que o canal continua por causa dos membros. São os membros que financiam o canal e permitem ter vídeos especiais. Beleza, agora sim, vamos analisar esse segundo episódio. Para mim, esse episódio foi superior ao primeiro, por abraçar mais as coisas de Lanternas Verdes. Eu comentei no primeiro vídeo que aquele primeiro episódio, embora bem legal, era totalmente possível de você tirar as coisas de Lanterna Verde e fazer pequenas alterações para transformar num episódio de Arquivo X, por exemplo. Mas agora, a partir do segundo, isso não é mais possível. Agora sim, é Lanterna Verde. É a Lanterna Verde dos sonhos? Não, não é a Lanterna Verde dos sonhos. Tem toda a questão dos limites do orçamento e da própria visão que eles querem dar. Mas entendendo a proposta da série, eu acho que eles encontraram um tom ideal de coisas de Lanterna Verde e uma série de detetive pés no chão. E isso é muito positivo, até porque a tendência é melhorar ao longo dos episódios. É uma bola de neve, cada vez ter mais coisas de Lanterna Verde. Eu realmente estou muito otimista que o mistério vai crescer, assim como os construtos. Falando em mistério, esse episódio confirmou várias coisas que especulamos desde o trailer do que está por vir na temporada, especialmente no que envolve os alienígenas. Antan é o carequinha, e ele confirmou que sua raça sofreu um holocausto por causa dos caçadores cósmicos. A gente está falando desde o segundo trailer que esse planeta tem fortes chances de ser um planeta do setor 666. E as falas dele batem totalmente com essa teoria, embora ainda não seja possível confirmar que o planeta do Antan seja o planeta do setor 666. Mas tudo isso bate com a Era dos Lanternas Verdes do Geoff Johns. E as chances do carequinha ser o Atrocitus aumentaram depois desse episódio. Também achei um episódio bom pro Jon Stewart, porque ele começou a questionar mais e não baixar tanto a cabeça. Dá pra ver que ele tem muita admiração com o Hal Jordan, mas também parece que ele tem um certo ressentimento com ele. Só que não tá claro o porquê. Eu especulo que talvez isso esteja relacionado com a origem do Hal Jordan e como que ele conseguiu o anel do Abin Sur, já que tem essa teoria de que o anel do Abin Sur era para ter ido para o Jon Stewart, ou pelo menos para o pai do Jon Stewart. Agora, quanto ao Hal Jordan, é o que eu espero do Hal Jordan cavalo cansado. Quando eu penso no Hal Jordan com mais experiência, eu penso mais ou menos esse Hal Jordan com essa atitude. Essa foi uma das discussões que a gente teve ao longo dessa semana depois do primeiro episódio. Se o Hal Jordan tá agindo como Hal Jordan. Até mesmo Grant Morrison apareceu e disse que não via ali o Hal Jordan que tanto adora. E assim, cada um tem sua opinião, cada um tem o seu entendimento de Hal Jordan. Tem que respeitar a opinião de Grant Morrison, é uma instituição. Mas, na minha opinião, eu vejo o Hal Jordan nesse Hal Jordan. É mais como se fosse o Hal Jordan que eu conheço, só que envelhecido, tipo, potencializado em algumas coisas. Acho que tá dentro do personagem e ainda faz sentido com a proposta. Mas sinta-se livre de discordar. Bem, o episódio começa com Jon na santa paz do sono, quando é acordado com um balde de água do Hal Jordan. O seu professor subitamente quer treiná-lo, o que até então ele não queria. Claro, tudo isso faz parte do plano do Hal de tirar Jon do seu pé para fazer algumas coisinhas, digamos, imorais. Coisas que o Jon com certeza iria se opor. E aqui temos uma informação importante. O Hal Jordan fala que não conversou com nenhum guardião. O Jon sabia que ele deveria ter entrado em contato com o guardião. Parece ser algum tipo de procedimento padrão, até porque o que aconteceu ali no episódio anterior foi coisa grande. Isso revela que o Hal está agindo sem aprovação dos guardiões, o que bate com a nossa teoria que o Hal do DCU não gosta muito dos azuizinhos. E ao longo desse vídeo vamos falar mais dos guardiões, porque esse episódio deu algumas dicas aí que você pode sim desconfiar deles. O Jon não consegue voar. O máximo que ele consegue fazer é um pássaro que não se desfaz quando ele tira o anel. E isso impressiona o Hal,
mas orgulhoso do jeito que ele é, não fala nada. E aqui me parece que o Jon Stewart conseguiu fazer um daqueles construtos permanentes. Isso existe nos quadrinhos. É algo que até um guardião explica numa das HQs do Kyle Rayner. Talvez o construto permanente mais conhecido seja a estátua do Hal Jordan quando ele morreu nos quadrinhos, que é feita pelo Kyle Rayner. Agora, eu não sei se é exatamente esse o caso, porque eles falam no episódio que o Jon precisa manter a concentração para manter o pássaro vivo, digamos assim. Então, realmente, é um construto normal que o Jon, através da sua força de vontade, consegue manter. Agora, tem uma HQ do Jon Stewart que ele chegou a fazer construtos sem ter o anel, embora tenha toda uma justificativa do porquê que aquilo estava acontecendo, mas de qualquer jeito, ele fez sem o anel. E para conseguir fazer isso, você precisa ter uma super, hiper, mega força de vontade. Na série, o Jon ainda não tem muita experiência com o anel, mas parece sim ter uma grande força de vontade. Essa é uma forma que os roteiristas encontraram para mostrar que ele é muito talentoso, sem necessariamente entregar o Omnitrix desbloqueado com 10 mil aliens. Agora, por que o pássaro? Eu acho que isso tem uma ligação com a própria criação do Jon Stewart. Talvez o pássaro simbolize que ele quer ter liberdade. Se o Jon foi realmente escolhido pelo Anel quando era criança e acabou sendo treinado pelo seu pai desde então, isso significa que a sua infância foi muito difícil. O cara tá vivendo desde criança com um único objetivo. E isso pode ser muita coisa. Para mim, o pássaro significa liberdade, voar para qualquer lugar, poder ser quem ele quer ser, e talvez o Jon nunca tenha tido essa possibilidade porque ele foi treinado desde criança pelo seu pai para não ter medo. E além disso, tem a questão do time jump de 2016 para 2026. Porque alguma coisa vai acontecer para justificar o Jon Stewart não virar Lanterna Verde. Talvez o que aconteça seja ele entendendo, em 2016, que precisa seguir com sua vida sem ser Lanterna Verde. E aí, ele se vê forçado nessa trama de 2026, quando vê o seu amigo morto. Essa é só uma teoria, tá? Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa no finalzinho da linha do tempo de 2016 que vai afastar o Jon Stewart de ser Lanterna Verde. E aí ele só vai voltar em 2026. Como o Jon não consegue voar, ele vai ter que pegar um voo até a casa do Hal Jordan em Coast City, só para pegar a lanterna. Coast City é a cidade do Hal Jordan nos quadrinhos. É a Gotham do personagem, é super importante. Essa cidade chega a ser destruída no evento Reino dos Supermans, e isso leva o Hal Jordan a virar o Parallax. Esse é aquele típico episódio que a dupla dos policiais vai ser separada. O Jon estará em Coast City e Hal em Rushville. O que é um cenário bem conhecido em séries de detetive. Isso acontece o tempo todo. Você cria duas histórias e fica alternando entre elas ao longo de 50 minutos. E eu gostei aqui desse momento que o Hal revela ter um truque que dá uma carguinha extra para o anel. É como se fosse um carro velho, sabe? E o Hal tem as manhas. E o Hal decide investigar novamente a cena do crime. Primeiro chama a atenção que ninguém tá ali. Mas o mais importante, ele quer entender como que a milícia do Make-up sabia quem eram os alienígenas. O Hal observa tudo e percebe que o detector de metal não funciona com metais. E isso dá uma ideia. E toda essa parte aqui eu achei bem legal, não tem diálogos, é só a gente realmente acompanhando o Hal Jordan e o seu instinto. Ele tenta ligar para a xerife, mas ninguém atende. Aliás, parece que não tem ninguém na cidade. O Hal usa sua carga restante para descobrir onde todo mundo está. A xerife está realizando uma audiência para discutir o caso na cidade. Todos ficam nervosos com a presença de um Lanterna Verde. E tem uma coisa que eu achei que esse episódio acabou mandando muito bem, que é deixar o Hal Jordan sem o anel. Se no primeiro episódio teve aquela cena de perseguição do Jon Stewart para mostrar que ele é capaz sem o anel, aqui vai ser a mesma coisa, só que com o Hal Jordan. O Hal Jordan não é durão, ele não é convencido porque ele tem um anel. Ele é convencido porque ele é desse jeito mesmo. E toda a cena mostra bem a marra do Hal Jordan. Ele precisa só de 40 segundos para falar com a xerife. Ele responde quando chamam ele de amor. Nessa reunião, a população parece bem ciente de quem é o Hal Jordan. Mas percebam como é um pouco diferente em relação às outras pessoas que a gente viu no primeiro episódio, que queriam o autógrafo dele. Fora de Rushville, queriam o autógrafo dele. Agora, em Rushville, parece que ele é só mais um. Mais pra frente, tem uma cena no hospital e os quartos estavam com equipamentos que nunca foram utilizados. Como se ninguém fosse ao hospital. Vocês sabem quem que não precisa ir ao hospital? Um caçador cósmico. Bem, não tô dizendo que todos ali são caçadores cósmicos, porque claramente tem algumas pessoas que não são, tipo a xerife e talvez até aquela criança que a gente viu. Mas tem alguma coisa acontecendo nessa cidade. Nem toda a população daquela cidade
é simplesmente um humano comum. Até o momento, o roteiro está dizendo que só tem um caçador cósmico na cidade. Mas assim, ó, isso pode ser totalmente uma pegadinha para nos distrair do fato que podem ter mais. Nos quadrinhos tem um monte de caçadores cósmicos, não é só um. E assim, também tem uma outra possibilidade deles serem tipo uma construção do próprio caçador cósmico. Tipo, são seres sintéticos, mas não necessariamente um caçador cósmico. E isso explicaria por que ninguém vai ao hospital. Enquanto isso, John chega na casa do Hal Jordan. Ou melhor, na mansão do Hal Jordan. O John fica impressionado, mas o Hal explica que só tem essa casa porque salvou uma pessoa e ela o presenteou com essa casa. Detalhe que a casa não tem móveis. E vocês sabem, né? A casa de um homem fala muito sobre ele. Parece que o Hal não se importa muito com o lugar. Ele não parece ser exatamente um cara caseiro. O máximo que ele tem são algumas fotos com o elenco do Harry Potter e essa outra com o Papa. O que mostra que o Hal Jordan é realmente um cara muito solitário. E que também ele é muito fã de Harry Potter, né? Porque é a segunda vez que essa série cita Harry Potter. Essas coisas de ficar citando franquias da Warner é um saco, né? Eles não estão citando Harry Potter por acaso, né? Porque é uma franquia da Warner. Ao bisbilhotar a casa, o John encontra os uniformes do Hal. E ele tem bem mais que um, e todos ficam no cabide. E essa era uma das polêmicas que teve nos trailers, né? Ah, os uniformes ficam nos cabides e não são criados pelo Anel. Originalmente, os trajes eram bem simples mesmo. Não eram construtos do Anel nem nada disso. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, você não pode dizer que isso não é fiel às HQs. Já aconteceu. Foi tipo em 1960 e poucos, mas aconteceu. Pessoalmente, eu acho meio paia. Mas vai, é a proposta da série. Desde que o uniforme do Jon Stewart seja bonito, tá de boas. Outra coisa, eles definitivamente mudaram o tom do verde após as reclamações da internet. E ficou muito, muito melhor esse tom de verde aqui. Muito, muito melhor. Não tava legal antes. Era marrom, gente. Mas agora tá legal. Agora o verde não dá pra reclamar. Tipo, o traje ainda não é grandes coisas, o traje é feio, mas no que dava pra fazer na pós-edição, que era trocar a saturação ali, e isso eles melhoraram. Tá decente, vai, dá uma nota 6 pra esse traje, né? Não é grande coisa, mas também não tá horrível. E narrativamente, essa cena é importante pro Jon se ver no uniforme. Imagina só, esse cara tá desde criança sonhando em ser Lanterna Verde. Seja porque ele viu Hal Jordan na televisão, ou porque ele foi treinado desde criança pelo seu pai. Então, quando ele vê o traje, claro que ele sente alguma coisa. E essa é uma boa cena. Lembrando que tem aquela cena do teaser que ele, criança, pega um uniforme de Lanterna Verde, que é uma fantasia que eles devem ter comprado numa loja. Eu achei que essa cena estaria linkada com essa cena, mas isso não aconteceu. Pelo teaser do episódio 3, a gente sabe que isso vai acontecer no episódio 3. Finalmente, Jon encontra a caixa da lanterna, que fica dentro de uma dimensão de bolso. Olha ela aí de novo, né? Apareceu no Superman, no Pacificador e agora no Lanternas. Para abrir a caixa é preciso uma senha e a voz do Hal Jordan. E a senha é uma dupla referência. O Mogo não comparece às reuniões. Bem, Mogo é o nome do planeta que é literalmente uma Lanterna Verde. E é um dos lanternas mais amados pelos fãs da DC. Porque, convenhamos, é um conceito muito maneiro, né? Quem não vai gostar disso? O planeta tá vivo, velho, e ele é Lanterna Verde. Perfeito. E também esse é o nome de uma história do Lanterna Verde. Então fica aí a dupla referência. E a lanterna ficou excelente. E é o que eu quero dizer, que esse episódio teve mais coisas de Lanterna Verde. Não só os objetos, mas a própria trama, sabe? Ainda tem toda uma cena aqui que o Jon precisa alimentar o pet do Hal, que é uma plantinha alienígena chamada Jordan. Agora, é só sonhar que uma plantinha tipo essa apareça num filme do Batman Brave and the Bold com a Era Venenosa. Tipo isso. Claro que não precisa ser alienígena, mas tipo isso. Enquanto tudo isso acontecia, o Hal pegava os corpos dos alienígenas para levar até o estádio de futebol. Ele confirma que o detector de metais é, na verdade, um detector de alienígenas. Já Jon acaba sendo sequestrado pelos alienígenas que o estavam seguindo. Aqui tem toda uma cena de ação do Jon tentando fugir, mas ele acaba sendo capturado mesmo assim. E a cena é boa, mas ela tipo é uma cena que não leva a lugar nenhum, porque no final o Jon é capturado e dá no mesmo. Mas eu entendo completamente porque esse tipo de cena acaba acontecendo, né? Você precisa de uma cena de ação no meio do episódio. É uma super, hiper, mega cena de ação? Não. É uma cena ruim? Também não. No final, dá pro gasto. E, bem, é difícil, né? Uma série de investigação, você tem que colocar coisas de ação no meio, né? Mas tem que dar um jeito e eles conseguiram fazer aqui. Já o Hal é interceptado pela xerife com os cadáveres em seu carro. Fica claro que a oficial não gosta muito da família do seu marido. Ela decide cooperar e leva Jordan até a fazenda, até como uma forma de controlar danos. Mas
Mas aí vocês conhecem Hal Jordan, né? O homem precisa ter as rédeas da conversa, e ele não deixa a xerife falar. Hal conversa com Makeup, e é evidente que esse cara tá escondendo alguma coisa. A tecnologia que detecta alienígenas está ligada ao misterioso dono do rancho. E esse é outro grande mistério dessa série. Quem é o cara que está fornecendo essa tecnologia alienígena? A teoria número 1, e para mim a mais furada, é que isso tem uma ligação com Lex Luthor, fazendo algum tipo de ligação com o Homem do Amanhã. A teoria 2 é que isso teria uma ligação com a Intergang, sabe, os traficantes de armas de Apocalipse. Como ele diz que é muito experiente e nunca viu algo parecido, pô, você poderia pensar que, bem, então, né, poderia ser de Apocalipse, porque ele nunca foi para Apocalipse, nunca enfrentou algo envolvendo Apocalipse. Poderia ser uma possibilidade, mas eu também acho que essa teoria é meio furada. A terceira opção é que tudo isso é financiado secretamente pelos Guardiões. E a quarta é que é algo envolvendo Sinestro. Essas duas eu acho que tem muito mais chances de acontecer, porque não me parece que Lanternas seja aquela série que iria se conectar com algo maior do DCU, sabe? Até porque, considerando as pessoas envolvidas na série, Damon Lindelof, por exemplo, eu duvido que eles iriam fazer um gancho pro Homem do Amanhã ou alguma coisa pro futuro do DCU, sabe? Eu acho que eles vão resolver tudo nessa temporada. Inclusive o mistério do dono do rancho. Ah, Gabriel, mas você não acha que o dono do rancho seja um caçador cósmico? Sim, claro, essa é a teoria número 5. Mas é que eu não acho que o dono do rancho seja um caçador cósmico. Acho que são duas coisas separadas. O Hal blefa dizendo que tá com um anel e acaba pagando caro. O capanga do Makeup atira nele e atinge seu braço. E com isso cortamos pro John. É aqui que conhecemos Antan, o carequinha. Ele explica que os caçadores cósmicos são seres sintéticos e que eles têm poderes de se passar por qualquer pessoa. E ufa, assim, ó, tá mais de acordo com os quadrinhos, né? E galera, não vamos confundir os caçadores cósmicos com o caçador de Marte. Apesar dos nomes parecidos, são coisas completamente diferentes. Antan tem um diálogo que fala que os Lanternas não vieram primeiro. A série não confirmou 100% que os caçadores foram criados pelos Guardiões. Mas eu sinto que eles vão confirmar isso nos próximos episódios. Basicamente, nas HQs, os caçadores precedem os Lanternas. Os Guardiões os criaram para manter a justiça, mas eles não sabiam realizar essa justiça sem empatia. E, passavam do ponto várias vezes. Antan confirma que os caçadores realizaram um genocídio no seu planeta. E como a gente vem falando desde o segundo trailer que apareceu aquele planeta alienígena, isso se parece muito com a história lá do Geoff Johns, lá nos anos 2000, envolvendo o setor 666. Esses alienígenas sobreviveram a isso e, pelo jeito, agora querem se vingar dos caçadores, e descobriram que eles estavam se escondendo na Terra. E isso é quase o que eu falei no vídeo da teoria, só que foi o contrário. Ao invés dos caçadores estarem caçando os alienígenas na Terra, foram os alienígenas que chegaram na Terra para pegar os caçadores. Mas foi bem perto essa minha teoria, né? Dá pra dizer que foi meio certo. O John também cita que uma vez foi traído por alguém que ama. E se ele falou a verdade, o único personagem que eu penso que ele pode ter se sentido traído é o seu pai, que o treinou para ser Lanterna Verde a vida toda, e ele pode ter escondido alguma coisa do passado dele. Talvez toda essa parada aí que o Guardião apareceu para eles quando eles eram crianças. Ao final, Antan coloca um estranho aparelho que emite uma energia laranja. E esse aparelho mostra tudo o que aconteceu no planeta pro Stewart. Essa cena realmente foi bem legal. Agora, eles poderiam ter mostrado alguma coisa, não? Nem que fosse um pequeno flash de 1 segundo, né? Imagens pipocando ali. Mas não tem nada disso. E esse aparelho laranja que me pega um pouco. Além dessa galera toda aí ser do setor 666 e o carequinha ser o Atrocitus, tem a teoria dele ser o Larfleeze, que é a Lanterna Laranja. Mas aí eu não vejo muitos indícios, né? Porque claramente tem mais de um sobrevivente alienígena aí. E no caso do Lanterna Laranja só tem um, né? Então não acho que seria o caso. O John tem 48 horas para encontrar o Caçador Cósmico. Senão, eles mesmos vão até Rushville e irão destruir tudo. Outra coisa que eles falam é que os caçadores cósmicos, quando estão na forma humana, podem ser mortos. E bem, essa é uma informação bem importante, né? Porque no primeiro episódio a gente viu um certo personagem morto, né? Que era o Hal Jordan, e bem, ali poderia ser um caçador cósmico. Finalmente voltamos pro Hal, que acorda numa cama do hospital. A xerife está ali e ela quer garantir que Hal irá se comportar. Claro que ele não vai, né? A oficial também comenta que Hal Jordan fala do Sinestro enquanto dorme, e confirma que Sinestro já foi um Lanterna Verde, e tentou dar um golpe matando um dos Guardiões. E tudo isso é importante para mostrar um pouco do passado complexo do Hal Jordan. Ele tem alguma coisa mal resolvida com Sinestro. A xerife ainda diz que é da cidade de Gotham,
O que cria uma dupla referência, porque lá no primeiro episódio, ela estava falando no telefone com uma outra pessoa e manda um beijo para uma Bárbara no final da ligação. E eu não comentei nada no primeiro episódio, porque, bem, poderia ser qualquer Bárbara. Mas agora não mais, né? Porque ela vem de Gotham, é da Força Policial de Gotham, com certeza ela conhece o Comissário Gordon, faz sentido ela estar conversando com o Comissário Gordon, né? E depois manda um beijo Bárbara. Agora, pra mim, com certeza é uma referência a Bárbara Gordon. E é a primeira citação de um membro da Batfamília no DCU. Comemora, torcedor! Só mais 5 anos pra ver um Batman. John retorna pra Rushville e para num bar. É lá que ele se encontra com a Zoe. Olá casada, né? Parece que o Makeup não se importa que sua esposa dê umas fugidinhas. E eles realmente estão forçando muito nessa personagem. Nesse momento, as dicas apontam que o Makeup é o caçador cósmico. Mas talvez seja óbvio demais. A Zoe é outra candidata. A série tá focando tanto nela, né? Já apareceu em 2 episódios conversando com Jon Stewart. É aquela pessoa que você não desconfia e quando você vê a série dá um plot twist e revela que ela é a caçadora cósmica. A conversa também tem contornos raciais sobre como homens brancos, especialmente os ricos, podem fazer o que der na telha. A invertida da Zoe para perguntar como vai o homem branco do Jon foi ótima. Depois da conversa, Jon retorna para o hotel e lá conversa com o Hal, que recarrega o anel da forma mais rápida possível. Ele recitou o juramento em 1 segundo. Ele queria se livrar daquilo de uma vez. Vamos recarregar logo isso aqui. E no outro episódio, ele ficou brabo quando o alienígena falou do juramento. É como se ele tivesse um pouco de vergonha disso. Alguma coisa tem que ter acontecido. Claro, tem a outra opção que ele tá desse jeito porque ele é Lanterna Verde há 30 anos e uma hora cansa de fazer juramento. Depois da piadinha do carro ter fluídos alienígenas, Jon finalmente confronta Hal. Ele quer saber mais sobre os caçadores. O que Hal tenta despistar. Isso faz com que o Hal Jordan confirme que sim, tem alguma coisa acontecendo ali, e que talvez tudo tenha começado com Abin Sur, o que é algo bem parecido com a teoria que a gente comentou no vídeo. Abin Sur veio para a Terra por causa do Caçador Cósmico. Ele morreu e o anel não iria para o Hal Jordan, e sim para uma outra pessoa. Talvez essa pessoa fosse o Jon Stewart ou o pai dele. Parece ter acontecido algum tipo de intervenção e o anel foi para o Hal Jordan. E aí nós precisamos saber o porquê. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Hal então coloca o seu traje e vai visitar Sinestro, que está preso num planeta prisão. Nas HQs, os prisioneiros dos Lanternas ficam em Saincel, no planeta Oa. Existem exceções, claro, como o Superboy Prime, que ficou num local perto de um sol vermelho. Mas aqui nessa série, não parece que esse planeta seja Oa, e sim só um planeta prisão. O Hal Jordan se encontra com Sinestro, que pergunta sobre Jon Stewart, revelando que ele sabe mais do que aparenta. E é aqui que termina o episódio. E eu achei esse um ótimo episódio. Pra mim, um episódio um pouco melhor que o primeiro. O primeiro eu dei nota 8, mas eu disse no vídeo anterior que ao longo do episódio, eu achei um episódio meio 7, 7,5, mas por conta do final, eu acabei dando nota 8. Mas no segundo não, eu achei um episódio 8 do início ao fim. Especialmente porque agora eu estou vendo Lanterna Verde. Eu estou vendo eles falarem de coisas de Lanterna Verde. E é isso que eu espero dessa série. E nesse episódio não tenho muito o que reclamar. Acredito que as coisas vão esquentar bastante nos episódios 3 e 4. No Brasil, quem assistiu de forma adiantada teve acesso aos 4 primeiros episódios. Nos Estados Unidos teve uma galera que viu tudo, e eu acho que essa decisão de deixar só os 4 tem a ver com alguma coisa muito grande que acontece nesse episódio 4. Por isso que é de se esperar que o 3 e o 4 sejam episódios bem importantes. Mas galera, é isso. Essa é a minha opinião desse segundo episódio. Espero que vocês concordem comigo. Se não, tá tudo bem. E no mais, muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Realmente dá muito trabalho fazer tudo isso na madrugada. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos dormir às 7 da manhã. E esse foi o vídeo analisando o segundo episódio de Lanternas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.